pessoal, tudo bom? Meu nome é Elisa e hoje eu vou dar aula qual o espaço que os selantes têm na odontopediatria atual. Para vocês entenderem como vai funcionar essa nossa aula, eu criei aqui o nosso plano de aula. Então, em primeiro lugar, a gente vai dar uma breve introdução sobre cárie dental, focando mais na parte de fóssulas e fissuras. Depois, vamos falar um pouquinho sobre o selante na parte histórica e o selante em si, os tipos, as indicações, características. Vamos ver o que a gente tem na literatura sobre esse assunto. Finalizando, o uso de selantes em odontopediatria, né, que é a nossa temática da aula. E, por fim, vamos fazer uma breve dinâmica para verificar se a apreensão do conteúdo foi legal por vocês. Vamos lá? A cárie é um problema de saúde pública. Ela tem essa característica pelo fato de atingir muitas pessoas, né? E possuir um efeito sobre a qualidade de vida da população que ela atinge. Ela é considerada um problema há vários anos, né? Desde o século passado, e continua sendo um problema no momento atual do mundo. Onde a gente considera que ela chega a afetar entre 60% e 90% das crianças em idade escolar. A doença, ela acaba causando, então, dor, perda do dente e impacta na qualidade geral de vida dos afetados. Eu trouxe aqui para vocês um artigo que mostra a evolução dos índices de cárie nas crianças e adolescentes, baseado, então, no SB Brasil 2003 e SB Brasil 2010, que foram dois levantamentos das condições bucais. O que a gente percebe? Que aos 5 anos, em 2013, a gente tinha 40% das crianças livres de cárie. Já em 2010, a gente teve uma melhora nesses índices, com 46% das crianças livres de cárie. Aos 12 anos, em 2003, a gente teve 31% das crianças livres de cárie, e em 2010 a gente teve uma melhora para 43% aos 12 anos livres de cárie. Então, a gente tem uma evolução na presença de crianças que não têm cárie no Brasil, mas ainda a cárie é muito presente em grande parte da população. Atualmente, a gente tem um novo conceito do que é cárie, tá? Então, a cárie dentária é uma doença dinâmica, mediada pelo biofilme e modulada pela dieta, não transmissível e tem como resultado a perda mineral de tecidos duros dentais. Ela é determinada por aspectos da biologia, fatores comportamentais, psicossociais e ambientais. Isso é uma frase, né, de um artigo publicado em 2019, onde verificou então a terminologia e as definições novas de cárie dental. Outro assunto que está tendo atualização é sobre as espécies acidogênicas que fermentam e causam a cárie. Durante muito tempo, a gente teve como Streptococcus como o principal agente causador da cárie. Mas o que a gente verifica é que os estudos recentes mostraram que o ecossistema que causa cárie, ele é muito mais diverso do que apenas o Streptococcus mutans. Verificou-se então que a doença, a cárie, é uma doença polimicrobiana e é causada por várias bactérias. E quando essas bactérias elas estão presentes em boca, mas em baixos níveis, elas permanecem em equilíbrio e o indivíduo mantém as condições saudáveis. A cárie dentária é um processo tecido dependente. Isso quer dizer que varia conforme a etiologia do tecido. Nessa imagem, vocês veem, então, as bactérias que colonizaram uma lesão de mancha branca, né? Então, em esmalte, e as bactérias que colonizaram uma lesão que já está cavitada em dentina. Então, a gente percebe que existem variações no tipo de bactéria de um mesmo paciente, um mesmo dente, apenas pelo fato de o tecido afetado ser diferente, tá? E outra coisa é que doenças microbacterianas, incluindo a cárie, não são infecciosas.
Outro artigo científico que eu trouxe é de 2018 e ele fala então um pouquinho da cárie, tá? E o que que ele define? A cárie dentária é uma doença que resulta da disbiose do microbioma com o envolvimento de várias espécies cariogênicas, incluindo Streptococcus mutans. Ahn, o consumo de açúcar também desempenha um papel importante na interação com a disbiose do microbioma e determina o destino do desenvolvimento da cárie. Com isso, né, baseado nessas falas, o que é importante que a gente entenda é que a doença cárie é muito mais complexa e tem caráter comportamental, podendo ser influenciada por fatores modificadores, né? Então, além dos fatores determinantes para a doença, como a interação entre os hospedeiros, a dieta, o biofilme, o tempo onde fica isso tudo em contato, é sabido que a gente tem os fatores que são os determinantes sociais, né? Que são fatores sociais, econômicos, comportamentais, que acabam influenciando no desenvolvimento da cárie, né? Diversos estudos mostram que as diferenças no níveis de saúde da população podem ser explicadas pelas diferenças socioeconômicas dessa população, tá? Então, os determinantes sociais de saúde são fatores como que desencadeiam, né, na verdade, problemas de saúde e fatores de riscos. Então, a gente pode dizer que uma condição social mais desfavorecida, né, ela acaba tendo uma capacidade de atendimento ao serviço pior e acaba por tendo menores informações e aumentando seu risco de ter a doença cárie. A cárie dentária ela é uma doença crônica que provoca então a destruição dos tecidos dentários. Mas ela tem vários estágios, né? Ela começa com estágios iniciais, então lesões em esmaltes, e que vai evoluindo até chegar à cavitação em dentina. Então é fundamental que a gente consiga detectar a doença e avaliar se ela está ativa ou inativa. A doença ativa, ela significa que o indivíduo está, no momento, experimentando uma atividade dessa doença cárie. Quando a doença está inativa, quer dizer que o indivíduo teve uma experiência de doença, porém conseguiu paralisar esse processo. É fundamental que quando a gente faça essa avaliação, né, esse diagnóstico, a gente utilize então sempre um ambiente bem limpo, bem seco e bem iluminado para conseguir definir se essa cárie está ativa ou inativa. E vocês sabiam que a superfície oclusal corresponde a uma região altamente suscetível ao início da lesão? Por quê? Os seus sulcos e fissuras, elas apresentam uma localização propícia para que haja o desenvolvimento da cárie, né? É um nicho propício, então, para que as bactérias se alojem e consigam liberar os ácidos que desmineralizam o dente. As faces oclusais, elas representam em torno de 20% do total de superfície dos dentes posteriores. Porém, a cárie oclusal ela acaba cometendo 50 a 60% dessas faces. E, de modo geral, elas acabam precisando, essas faces oclusais, de tratamento mais cedo do que, por exemplo, as faces proximais desses mesmos dentes. Então, essa tendência a apresentar cárie nessa região é em virtude da morfologia das fóssulas e fissuras nas superfícies oclusais, né? Então, através da formação dos nichos, acabam ficando acumulado, então, restos de alimentos e bactérias, e deixando, então, um local propício para a colonização e proliferação das bactérias, que acabam não sofrendo uma limpeza constante nem da língua, nem da saliva e nem do próprio paciente, que tem dificuldade em realizar a higienização nesses nichos mais profundos. Então, uma das formas de prevenção à presença de cárie oclusal
nas fóssulas e fissuras é a obliteração mecânica, então, desses defeitos da estrutura do esmalte. A gente verifica que nos estudos que fizeram, que quando a gente utiliza o selamento dessa região, a gente tem uma incidência muito menor de cárie. Então, o selamento das faces oclusais reduz a incidência de cárie em 76% quando a gente compara aos dentes que não utilizam selantes em pacientes que foram acompanhados de 2 a 3 anos. A doença cárie é uma doença que atinge, então, grande parte das pessoas no mundo inteiro, né? E ela é a doença mais prevalente da infância. Grande parte das lesões de cárie em crianças é observado na região, então, de fóssulas e fissura, principalmente dos primeiros molares permanentes. Isso ocorre, um dos motivos, por serem os primeiros molares, os primeiros dentes a virem em boca nas crianças. Vamos entender então agora como que foi histórico até o desenvolvimento do material que a gente utiliza hoje como selante, né? Em 1908, Black ele popularizou uma técnica chamada de extensão preventiva. Nessa técnica, então, ele removia as fissuras dos dentes e fazia um preparo cavitário em busca de prevenir o aparecimento de futuras lesões. Em 1923, a gente teve o desenvolvimento de uma técnica profilática, que consistia no quê? Na remoção, então, dos sulcos, fósforos e fissuras, e em seguida de uma restauração de amálgama, tá? Em seguida, a gente teve uma readaptação dessa técnica, tá? Que ele fazia o quê? Ele fazia, então, um preparo dessa cavidade, só que, diferente de utilizar, então, um material de amálgama para fechar, ele deixava as valas expostas. Então, a gente tinha a dentina do paciente ficava exposta. Ele acreditava que isso transformaria numa dentina secundária e preveniria a cárie também na região. Em 1939, a gente teve, então, o começo de uma procura de um material obliterador dos sulcos e fossos e fissuras, sem ter realização de um desgaste tão grande. A gente teve, então, o primeiro material utilizado como nitrato de celulose. Depois disso, a gente teve outros materiais utilizados, como nitrato de prata precipitado, o fosfato de zinco e o cimento vermelho, até que em 1955, Bonnecore ele criou uma etapa para garantir, então, promover uma modificação na superfície do esmalte para colocar, então, um material que no momento ele utilizava uma resina acrílica. Tá? Então, foi a primeira vez que a gente teve uma preparação do dente para receber, então, um selamento com algum material. E esse selamento, né, feito por Bonnecore a partir dos anos 60, modificou então os rumos que a gente tinha para selante de fósforos e fissuras. Depois disso, foi preconizado então o ataque ácido no esmalte, foi desenvolvido também uma resina chamada BGMA, que para a utilização no selamento, então, das fósforas e fissuras, também se preconizou, então, o uso de luz ultravioleta para a polimerização dessa resina e a ideia de trabalhar a mínima intervenção, então, intervir o mínimo possível, o mínimo desgaste de dente para a utilização dos materiais. E afinal, né, o que são os selantes? Os selantes, eles se distinguem de outros materiais por serem considerados tratamentos não invasíveis no controle, então, dos fatores etiológicos da doença cárie. E por isso, eles são considerados uma contribuição para a saúde pública. Eles são materiais fluidos, né? E atuam como uma barreira mecânica através desse material que a gente utiliza ser resistente aos ácidos das bactérias.
Além de ele atuar, então, como uma barreira mecânica, a gente acaba suprimindo o habitat das bactérias e diminuindo, então, o crescimento bacteriano, a sua proliferação, tá? Além disso, essa barreira mecânica, ela ajuda na higienização dos sulcos e fissuras e por consequência, atuam como excelentes materiais na prevenção da cárie dentária. Os materiais mais comumente utilizados como selamento de fósforos e fissuras são os selantes resinosos e o cimento ionômero de vidro. O selante resinoso, ele pode ser transparente ou opaco, tá? Uma coisa facilitadora do opaco é poder identificar depois melhor, né, o material aplicado e depois facilita também a verificar a margem desse material a longo prazo, tá? Mas também pode ser utilizado o selante transparente sem nenhum tipo de problema. E esse selante resinoso, ele pode ser fotopolimerizável, isso quer dizer, ser polimerizado com uma luz. Ele pode ser autopolimerizável, então ele ter uma presa automática, né? E a gente também tem materiais hoje em dia com liberação de flúor. Já o cimento ionômero de vidro, a gente tem aquele convencional e o material que é modificado por resina. O cimento ionômero de vidro, conhecido então como CIV, ele foi desenvolvido então na década de 70 e considerado um material promissor para a utilização em odontopediatria. Isso se deve ao fato dele ter uma capacidade de liberação de flúor e recarregamento de flúor, que é recarregado então quando? Quando a gente faz aplicações tópicas, né? A gente acaba com essa aplicação tópica de flúor ajudando a inibir o metabolismo das bactérias, né, acidogênicas. Outra coisa que favorece muito a utilização do flúor no CIV é que ele acaba tendo uma remineralização muito boa e ajuda também a diminuir a ocorrência da cárie secundária. Por causa dessa capacidade de carregar flúor, mesmo que a gente tenha uma perda visível do material, né, de selante, esse material ele acaba entrando nos fundos das fóssulas e fissuras e mesmo com perda do material visível, a gente ainda tem o recarregamento do flúor nesse fundo das fissuras, né, pelo material restante que fica na cavidade do paciente. Outras considerações que a gente pode fazer sobre esse material é que ele apresenta algumas propriedades muito legais para a utilização no selamento, como uma capacidade muito boa de adesão química com a estrutura dental, uma baixa infiltração marginal, um coeficiente de expansão térmica similar à estrutura dental. Então, a gente considera que a gente tem um bom material, um material biocompatível e que é muito indicado principalmente para dentes em fase de erupção, tá? Isso ocorre porque esse material ele tem uma capacidade de suportar um pouco mais de umidade na sua aplicação, comparado com um outro selante que a gente tem, que é o selante resinoso. Por isso, sempre que a gente tiver um local de difícil controle de umidade, esse material ele é muito indicado. Em relação ao selante resinoso, ele é um material que a gente tem que possui as melhores propriedades de penetração e ausência de falhas. E por isso a gente considera que ele tem a melhor taxa de retenção entre os materiais disponíveis para selamento. Uma limitação que a gente tem com esse material é que ele é muito sensível a ambientes úmidos. E por isso, quando a gente não consegue controlar a umidade do ambiente, ele não é indicado, tá? Antigamente, a gente não tinha fluoretos no selante resinoso, porém hoje em dia a gente já tem alguns materiais que apresentam então o flúor na sua composição. E de modo geral, a maioria deles são fotopolimerizáveis.
Tanto o cimento ionômero de vidro quanto o selante resinoso, ele tem algumas características que preenchem, então, os requisitos para serem usados como selantes. São as seguintes características. Eles são materiais atóxicos, eles são materiais que têm uma simplicidade na aplicação, então são fáceis de aplicar. Eles têm uma boa adesividade, né? Isso quer dizer que eles têm uma retenção boa durante um longo período de tempo. Eles possuem efeito cariostático, então eles conseguem impedir o desenvolvimento da cárie dentária. Eles são resistentes tanto às forças mastigatórias, quanto à abrasão, quanto às bactérias presentes em boca e possuem uma baixa solubilidade. Vamos citar agora algumas vantagens do selante, tá? Os selantes, eles têm uma durabilidade clínica muito boa. Eles são materiais que duram. Eles são materiais que a gente pode comparar com materiais restauradores comuns. Eles são um método preventivo e terapêutico que ajuda tanto a evitar quanto progredir a cárie dentária. Eles têm um tempo de trabalho reduzido, né? Então, são facilmente procedimentos curtos, de fácil aplicação, tá? E outra grande vantagem é que eles são minimamente invasivos, então eles conservam a estrutura dental do paciente. É importante que a indicação do uso selante, ela seja feita sempre que o paciente vai no consultório. A gente deve reavaliar ao longo de toda a vida do paciente as chances desse indivíduo em ter risco de apresentar a cárie. Então, a gente indica o selante para indivíduos e populações com alto risco de cárie. Então, populações que a gente verifica que não tem saneamento básico, não tem uma boa condição socioeconômica, pessoas com uma alimentação rica em alimentos cariogênicos, que não utilizem flúor, né, regularmente, com a higiene deficiente, pacientes que têm suspeita, então, de cárie na região oclusal, pacientes também que já tiveram muitas histórias de cárie. Então, a gente tem que ver o histórico do desenvolvimento das doenças desse indivíduo, né? Para a gente verificar qual é a chance dele apresentar uma nova doença cárie, né? A ativação dessa doença. E a gente também tem que ver a anatomia, então, individual dos dentes, pela análise, então, da profundidade dessas fóssulas e fissuras, para verificar se esse indivíduo ele não tem uma anatomia que dificulte a higiene e ajude no acúmulo de placa bacteriana. Em relação à longevidade dos selantes, a gente pode dizer que ela é influenciada pelo tipo de selante, então se o selante é resinoso ou cimento ionômero de vidro, isso pode modificar o tempo daquele material em boca pela sua taxa de retenção. Também pelo estágio da erupção e a posição dental, então quanto mais difícil de controlar a umidade, então a gente vai ter uma condição mais difícil para aquele dente de manter o selante a longo prazo, e também pela habilidade do operador, né? A capacidade dele de conseguir fazer um bom isolamento, dele fazer o procedimento rápido, de não ter contaminação. Então, tudo isso vai influenciar se esse selante vai durar muito ou vai durar pouco. Basicamente, então, a técnica de aplicação dos selantes a gente faz uma profilaxia no dente, a gente faz o isolamento desse dente, depois condiciona com o ácido e lava, seca para aplicar o selante. O isolamento, ele tem que ser adequado no controle da umidade. Isso quer dizer que pode ser feito com isolamento absoluto ou um excelente isolamento relativo. Vai depender da habilidade da pessoa que está fazendo, tá? E da capacidade, então, de manter seco o ambiente.
tá? Mas sempre que for possível utilizar o isolamento absoluto, deve-se dar preferência, pois ele é um local, ele proporciona um local com um controle ideal de umidade. Agora eu vou passar para vocês, então, qual que é a técnica que a gente faz para aplicar o selante resinoso. É fundamental, então, antes de aplicar qualquer material, que a gente leia a bula do fabricante, para verificar se as informações dele são compatíveis com o que o padrão dos materiais pede. Então, nesse caso aqui, o que é o padrão na utilização do selante resinoso? A gente vai pegar esse dente, vai fazer uma profilaxia muito legal nesse dente, depois vai aplicar o ácido, lavar bem o dente. Depois disso, a gente vai conferir o isolamento desse dente, se esse dente ele está bem isolado, né? Se ele está com o dique de borracha, ou se, no caso, se precisar fazer o isolamento relativo, a gente vai fazer nesse momento. Para o quê? Para aí, então, colocar o selante resinoso. Deve-se aplicar, então, com a ponteira, pode-se utilizar a sonda, mas a aplicação é muito suave, tá? Então, não é que você vai fazer um incremento que vai deixar aquele dente mais alto. Você simplesmente vai fazer uma barreira mecânica naquelas ranhuras profundas do dente, tá? Não coloquem excesso de material. Por quê? Porque se vocês colocarem muito excesso de material, quando o paciente ocluir, ele vai sentir, tá? Então, o selante é muito suave, tá? Após vocês, então, colocarem o selante suavemente, então, nas ranhuras dessa região oclusal, vocês vão fotopolimerizar o tempo necessário e verificar se ficou alguma margem, alguma coisa que precise de readequação. Lembre-se sempre de pedir para o paciente ocluir e verificar se não ficou alguma coisa alta, alguma coisa estranha, alguma coisa desagradável para o paciente. Na técnica com o sieve, tá? A gente então vai fazer a profilaxia. Depois da profilaxia, a gente vai condicionar a face oclusal com ácido poliacrílico, que é aquele ácido que vem no próprio líquido do pó e líquido cimento e o número de vidro, tá? Depois disso, a gente vai inserir o material nessas fóssulas e fissuras. Nessa foto tá com a Centrix, não é necessário utilizar Centrix, pode ser feito então apenas na placa de vidro e levado então com uma sonda no dente. E a gente vai ter um resultado clínico imediato ali conforme a foto. Vocês podem perceber que esse dente ele tem a parte distal ainda em erupção, tá? E por isso a gente faz com a técnica, então, do cimento e o número de vidro, porque ela é a técnica que deve ser utilizada para dentes parcialmente irrompidos. Bem, independente se a gente utilizar o cimento e o número de vidro ou um selante resinoso, é fundamental que a gente avalie o dente após a presa do material que a gente aplicou. Tá? Então, a gente deve avaliar para ver se não teve nenhum tipo de espaço vazio, se não teve nenhuma bolha, ou se a gente colocou uma quantidade de material suficiente para causar essa barreira mecânica, tá? Outra coisa que a gente deve verificar é se quando a gente passa a sonda exploradora, ela não trava ou retém em algum local, tá? Isso é importante para a gente ver se não ficou uma fissura que pode ajudar a acumular restos de alimentos e a causar o deslocamento, descolagem do material ou uma cárie na região. Vamos ver agora o que as evidências científicas dizem, então, sobre a utilização de selantes para selamento das fóssulas e fissuras. Na Cochrane Library, publicado em 2017, temos o artigo Fóssulas e fissuras, né, o selamento de fóssulas e fissuras na prevenção da cárie dental em dentes permanentes. Os autores, né, chegaram a algumas conclusões.
Uma delas foi que selantes resinosos aplicados nas superfícies oclusais de molares permanentes, eles são eficazes para a prevenção de cáries, tanto em crianças quanto em adolescentes. Eles também verificaram que esses selantes, eles reduzem a cárie entre 11 e 51% quando a gente compara um dente que não teve aplicação de selante em 24 meses. Outro artigo publicado em 2008, tá? Foi um artigo que verificou as evidências de recomendações clínicas, né? Então, quais recomendações a gente tem baseada em evidências científicas para utilizar o selante de fóssulas e fissuras? Então, eles chegaram também a algumas conclusões. Uma delas foi que selantes devem ser utilizados em lesões cariosas não cavitadas. A outra é que selantes resinosos devem ser o material de primeira escolha na hora da gente escolher qual tipo de selante utilizar. Outra consideração, né, outra conclusão que esses autores chegaram é que os produtos que não preconizam ataque ácido têm menos retenção e que não é recomendada a preparação do esmalte antes do ataque ácido. Quando possível, a pessoa que está realizando o procedimento deve sempre utilizar a técnica de 4 mãos, a fim de evitar, então, a contaminação por umidade da superfície. E deve-se, então, sempre verificar as instruções do fabricante e manter o campo sempre seco e isolado para melhor retenção e longevidade dos selantes aplicados. Uma publicação de 2018 verificou então sobre os selantes, né, utilizados nos dentes e focou em qual material que poderia ser mais eficaz nesse processo. O que foi a conclusão dos autores? Que determinar a melhor escolha entre os diferentes materiais selantes pode ser complicado, que eles possuem efeitos preventivos, é fato, mas que eles têm diferentes propriedades, tais quais a liberação de flúor e a taxa de retenção. Eles consideraram que os selantes resinosos com liberação de flúor são melhores do que o número de vidro. Mas eles também verificaram que no que diz respeito à eficácia em prevenir a cárie dentária, não teve uma diferença significativa ao longo de 24 meses na utilização de ambos os materiais, mesmo tendo o selante resinoso uma retenção melhor do que o número de vidro. Em um outro artigo publicado então em 2017, que verificava então o uso de selantes em fóssulas e fissuras, era uma revisão de literatura, ele verificou então que o selante de fóssulas e fissuras é um meio eficaz de prevenir a cárie em dentes descidos e permanentes. E que os dentistas devem ser encorajados a aplicar esse material. A seleção do material vai depender, então, da idade do paciente, do comportamento da criança e do tempo de erupção dos dentes. E que os dentes que apresentam lesões cariosas precoces e não cavitadas, eles se beneficiam da aplicação do selante para evitar a progressão de cárie naquele dente. O procedimento ele sempre deve ser realizado em ambiente com umidade controlada e que a manutenção é fundamental, tendo a reaplicação dos selantes deve ser feita quando necessária, para que a gente maximize a eficácia do tratamento. Na Cochrane Library foi publicado um artigo em 2020 falando sobre o selamento de fóssulas e fissuras versus a utilização de verniz fluoretado para prevenção de cáries. O que eles verificaram é que a aplicação do verniz fluoretado e do selante resinoso nos primeiros molares permanentes ajuda sim a prevenir a cárie dentária, mas que a gente teve uma evidência de baixa qualidade na investigação de outras condições, como, por exemplo, o selante resinoso ele funciona melhor do que aplicar verniz fluoretado sozinho. Mas como essa evidência é de baixa qualidade, ele diz
que tanto a utilização de selantes quanto os vernizes podem funcionar de maneira boa para prevenção de cárie. Baseado em tudo isso, afinal, a gente deve usar selantes em odontopediatria? Eu trouxe aqui para vocês alguns textos retirados de um artigo que eu achei bem legal, né? Que eu apresentei ali naquela revisão de literatura. É o artigo, então, que fala de uma revisão de literatura sobre os selantes, publicado, então, em 2017. As recentes diretrizes baseadas em evidências da American Dental Association, em colaboração com a American Academy of Pediatric Dentistry, recomendam o uso de selantes em vez de nenhum selante ou verniz fluoretado na prevenção de cáries oclusais. Selantes de fóssulas e fissuras são indicados em dentes descidos se tais dentes tiverem fossas recentivas profundas ou manchadas e fissuras com sinais de descalcificação ou se a criança tiver cáries ou restaurações no molar descido, contralateral ou em qualquer outro dente descido. A vedação deve ser considerada especialmente para crianças e jovens com deficiência médica, física ou intelectual. Os selantes dentários parecem ser uma intervenção econômica e selar molares permanentes reduz o custo total, evitando a necessidade de um tratamento restaurador mais caro e invasivo. Os selantes são considerados mais econômicos se forem usados em crianças com alto risco de cárie e com superfícies dentais suscetíveis à cárie. Portanto, é recomendado que os selantes sejam usados seletivamente, com base no risco de cárie da criança e na anatomia das fissuras. Uma revisão recente da Cochrane concluiu que os selantes provaram ser eficazes na prevenção da cárie em crianças com alto risco de cárie e foram eficazes na redução da contagem de bactérias em lesões de cárie. Os selantes resinosos são capazes de interromper a progressão da cárie em lesões dentinárias não cavitadas. As evidências disponíveis e as recomendações do Conselho da ADA, bem como as diretrizes da AAPD, apoiam o selamento de lesões cariosas oclusais não cavitadas em crianças e adultos jovens. No entanto, os selantes são mais eficazes se forem monitorados e reparados regularmente. A manutenção regular de selante é, portanto, essencial para maximizar a eficiência, manter a integridade marginal e fornecer a proteção fornecida pela cobertura ideal do selante. E para finalizar, o selamento de molares descido reduz a restaurações e extrações, mas é mais caro do que não selar. Portanto, é recomendado que, para ser mais econômico, os selantes sejam usados apenas em crianças com risco de cárie e de desenvolver a cárie. Um estudo avaliou mais de 8 mil selantes em um período de 10 anos. Seus autores relataram uma taxa de sucesso do selante de 85% após 8 a 10 anos, devido à incorporação de um programa anual de recal e reparo. Os dentes com perda parcial ou total de selante não apresentam um risco maior de desenvolver cárie em comparação com os dentes não selados. Convido agora, então, todo mundo a testar os seus conhecimentos sobre selantes, né, que foi passado nessa aula. São apenas 5 ou 6 perguntinhas, tá? E aguardo, então, a conclusão para a gente poder verificar, então, se todo mundo assimilou o conteúdo da forma que eu programei. Estão aqui as minhas referências. Agradeço, então, a atenção e uma ótima tarde para todos vocês.